Então, olá, boa noite novamente, sejam todos muito bem-vindos. Eu vou começar aqui por apresentar, não sei se toda a gente me conhece ou não, o meu nome é Ana Júlio. Eu sou de Leiria, falo de Leiria, que está à distância, não é? Eu estava aqui também a perguntar de que zonas do país ou do mundo, não é? Porque às vezes temos aqui pessoas também de fora que estão a assistir. Eu falo de Leiria. Eu sou psicóloga de formação, sou formadora, e eu costumo dizer que tenho a profissão, se calhar, mais importante do mundo, que sou mãe. E foi precisamente a partir do momento que fui mãe que comecei, talvez, tal como muitos de vocês que aqui estão, a interessar-me aqui um bocadinho pelas medicinas, que eu chamo um bocadinho as medicinas complementares, não forçosamente alternativas, eh, em particular pela questão do meu filho mais velho, que gosto sempre de contar um bocadinho a história, porque é que entrei neste mundo dos óleos essenciais, mas efetivamente o meu filho mais velho, atualmente com 17 anos, por isso isto já lá vão vários aninhos, eh, desde pequenino que sempre apresentou muitas questões respiratórias, as ditas bronquiolites, e um bocadinho na tentativa de o ajudar, comecei-me um bocadinho a interessar por este mundo, no sentido também de reforçar o sistema imunitário e de o apoiar de alguma forma. Na altura fiz uma formação como terapeuta de reflexologia, já era uma interessada também nas massagens para bebés, no método Chantal, que não sei se algumas pessoas conhecem ou não, e efetivamente eu tentava sempre aqui pelas vias mais naturais apoiá-lo de alguma maneira. E foi um bocadinho nesta procura de o apoiar, de o ajudar a evitar sobretudo as crises e tentar de alguma forma evitar a medicação que tinha de dar de forma diária, que conheci este mundo da aromaterapia e que me fez apaixonar efetivamente pelos óleos essenciais. Eu costumo dizer que primeiro vi os óleos essenciais a terem resultados, a atuarem, e depois quis perceber porque é que eles de facto eram eficazes, porque é que eles de facto funcionavam. E como tanto gosto de ensinar como gosto de aprender, tornei-me aromaterapeuta, fui fazer uma formação como aromaterapeuta profissional e desde aí nunca mais deixei de querer saber mais, saber porque é que os óleos funcionavam, saber como é que eles atuavam, e tenho todo o gosto também de estar aqui hoje a partilhar aqui um bocadinho de que forma é que os óleos também podem apoiar aqui ao nível emocional as nossas crianças, sejam os nossos filhos, sejam as crianças que acompanhamos de uma forma mais ou menos direta. Ao ser psicóloga, também aqui um bocadinho para enquadrar o meu currículo, sou psicóloga clínica e mais tarde, anos mais tarde, apesar disto ainda ser tudo antes de Bolonha, fiz mestrado na área pedagógica. A minha área de investigação foi precisamente a área da hiperatividade e déficit de atenção, um tema que se calhar diz muito a educadores e a pais que possam estar deste lado, e daí de facto ser uma área com a qual eu estou bastante confortável, que gosto sempre também de fazer aqui um bom enquadramento, que forma é que os óleos essenciais podem de alguma maneira também aqui apoiar nesta regulação das emoções e na regulação dos comportamentos. Isto para vos dizer que se tiverem aí algumas dúvidas, algumas questões, também vão pondo aí para tornar também esta sessão um bocadinho mais interativa. Então, o que me traz aqui hoje é um bocadinho falar desta parte das emoções e da gestão ou da regulação das emoções através dos óleos essenciais. E eu gosto sempre de enquadrar que efetivamente nunca se falou tanto de inteligência emocional como nos dias de hoje, das emoções, de como gerir emoções, seja na escola, seja entre pais e filhos, que acredito que também estejam cada vez mais preocupados com este tema. Isto efetivamente é um tema que está na ordem do dia, não é? Tanto está aqui a imagem do filme Divertidamente, que neste verão esteve nos cinemas nacionais, e de facto é comum as pessoas passarem a ter aqui uma linguagem associada às emoções, a falarem da alegria, da tristeza, até da ansiedade, não é? Que é a nova versão aqui do filme Divertidamente 2, e que efetivamente pôs toda a gente a falar da tal inteligência emocional e das emoções. E efetivamente, em termos até curriculares, em termos pedagógicos, ao nível do pré-escolar e do primeiro ciclo, e até muitas vezes de segundo, terceiro ciclo, é frequente falarmos de oficinas das emoções e de gestão das emoções. Perante este cenário, tudo parecia ser muito otimista, tudo a correr muitíssimo bem, mas efetivamente, quando nós vamos olhar para a realidade pura e dura, continuamos a ver capas de jornais como estas que aqui temos. Ou seja, verifica-se cada vez a depressão e a ansiedade têm um maior índice entre os nossos jovens, isto sobretudo pós-pandemia, pós-Covid, os índices de ansiedade e de depressão têm vindo a aumentar na nossa juventude. Eu gosto sempre de dar um exemplo muito concreto, porque efetivamente é um tema que é regular, que tal como eu vos disse, sou formadora, e por vezes dou formação em contexto de bombeiros, e efetivamente os bombeiros dizem que muitas das chamadas diárias que recebem são por crises de ansiedade, por ataques de pânico entre crianças e jovens das nossas escolas.
efetivamente, quem não está tão ligado ao contexto escolar muitas vezes não tem esta noção. Isto é de facto um fenómeno, não é? Ao qual devemos prestar, de facto, muita atenção. Outras notícias dizem-nos que a hiperatividade afeta quase 2.000 alunos, não é? A quantidade de pessoas ou de crianças que tomam medicação no nosso país, aqui a depressão também a vir a aumentar entre os adolescentes, a medicação para a hiperatividade que muitas vezes está esgotada e causa quase pânico nas farmácias do nosso país. E então, efetivamente, apesar de nunca se ter falado tanto como hoje de inteligência emocional, das diferentes formas de ajuda, da saúde mental, seja para adultos, seja para jovens, o que é certo é que o cenário, efetivamente, não é assim tão positivo. E nesse sentido, eu gosto sempre de fazer aqui um bocadinho um enquadramento do que é que se poderá estar a passar nos dias de hoje para vermos efetivamente este cenário. E então eu gosto de alguma forma de fazer aqui uma conjuntura de alguns dos aspectos sobre os quais nós devemos refletir para tentar entender o que é que poderá estar por detrás destes índices de ansiedade e de hiperatividade e de depressão tão presente entre as crianças e os jovens. Efetivamente, o que se tem verificado é que cada vez mais as crianças têm menos contato com a natureza. Eu acho que isto já é uma realidade, se calhar pré-pandemia, pré-Covid, mas efetivamente pós-Covid penso que isto se tem vindo a intensificar, no sentido de que as pessoas entraram mais nos seus casulos, não é? Nas suas casas, habituaram-se um bocadinho àquele núcleo mais fechado e penso que efetivamente as ditas visitas à natureza têm cada vez vindo a ser mais escassas. A par disto, efetivamente, há esta questão das redes sociais e com a qual temos de ter, de facto, aqui uma especial preocupação. E, efetivamente, os pais cada vez estão mais preocupados, mais atentos com os perigos externos que as crianças muitas vezes podem sofrer, não é? As crianças deixaram de poder ir sozinhas para a escola, há uma série de controle dos perigos ao nível do mundo externo, mas efetivamente nós temos num telemóvel, num computador, o mundo a entrar diretamente pela nossa casa adentro e que muitas vezes nós não controlamos o que é que efetivamente está por ali a entrar. E então, logo aqui, estes dois aspectos, efetivamente, para mim, são das principais causas daquilo que nós vimos a verificar em termos de ansiedade. Nós próprios, enquanto adultos, muitas vezes sentimos a necessidade deste contato com a natureza, seja ir à praia, seja molhar os pés, seja visitar um bosque, uma floresta, e que sentimos automaticamente, em termos até da nossa regulação emocional, do nosso bem-estar físico, sentimos esse impacto, com as crianças não será diferente. E, efetivamente, este mundo em que as, as experiências são vividas através de um ecrã, porque eles vivem as experiências, eles visitam coisas através de um ecrã, cria efetivamente um distanciamento em relação à realidade que efetivamente é preocupante. E se nós adultos sofremos através das redes sociais um bocadinho esta questão da comparação, destes mundos perfeitos, destas maternidades perfeitas, imaginem o que serão crianças, adolescentes, digo eu, com talvez menos preparação emocional para gerir essa mesma informação, de que forma é que eles lidam com tudo aquilo que lhes entra de repente pelo quarto adentro, pelos olhos adentro. Então, efetivamente, para mim, estes são dois dos grandes aspectos que estão na base desta insegurança, desta instabilidade ao nível emocional e da qual eu vou falar um bocadinho também aqui para a frente. Outra questão que também se vem a verificar é que quando nós falamos dos índices de hiperatividade terem vindo a aumentar, hiperatividade, déficit de atenção, efetivamente nós temos crianças cada vez mais impulsivas, cada vez com maior dificuldade em lidar com o não e com a insatisfação. E eu gosto sempre de dar este exemplo muito prático e muito concreto para nós percebermos a questão da insatisfação, em que lembro-me, por exemplo, na minha infância, que eu, quando era pequena, havia um canal, televisão, entretanto passaram a haver dois, não é? Não sei se vocês também são desse tempo, do Agora Escolha, às 2 da tarde a seguir ao almoço para vermos os programas, né? Tinha ali uns desenhos animados muito interessantes, e efetivamente nós quando não gostávamos do que víamos no canal 1, nós mudávamos para o canal 2, e quando não gostávamos nem do nem do outro, restávamos sair de casa e vir para a rua passear ou brincar ou tentar alguma coisa com que nos entretemos. Efetivamente, as crianças hoje basta ligarem a televisão que de repente têm centenas de canais à sua disposição. E quando dentre aqueles nenhum deles lhe serve, tem Netflix, tem internet no telemóvel, tem tantas outras soluções que efetivamente não lhes permite ter um espaço vazio,
que dê asas precisamente ao fazer o nada, ao encontrar criatividade ou ao lidar com o vazio precisamente do não ter nada para fazer. Então, efetivamente, nós vivemos num ritmo cada vez mais acelerado. Eu trabalho também com a população sénior e muitas vezes, muitas das nossas aulas são um bocadinho a comparar a atualidade com os tempos antigos. E eu tenho alunas que, por exemplo, partilham comigo que no tempo delas, para passar a ferro, tinham de aquecer as brasas, para tomar banho também que se tinha de aquecer a água, que iam lavar as roupas ao rio e nos tanques, não é? Que diziam que eram as redes sociais de antigamente. E efetivamente, nós temos hoje em dia tanta tecnologia que nos faz de alguma forma ganhar tempo e nunca vimos uma geração tão acelerada e com tanta falta de tempo como aquela que temos hoje. Isto para dizer que efetivamente nós andamos com umas rotações um bocadinho acima daquilo talvez que fosse necessário, mas que andamos todos a correr. E precisamente para acompanhar muitas vezes esse ritmo desses adultos é que temos efetivamente estas crianças com este aceleramento, com esta agitação motora muitas vezes associada e muitas vezes com esta impulsividade e com esta dificuldade em lidar com os limites. Eu não estou toda a dizer que o diagnóstico de hiperatividade e déficit de atenção não exista, porque ele efetivamente existe, é uma condição neurológica, muitas vezes com fatores genéticos associados, efetivamente existe, mas também é muito fruto desta questão da sociedade acelerada e que muitas vezes se confunde fenómenos efetivamente de dificuldade de autorregulação de comportamento, de autorregulação das suas frustrações e que muitas vezes damos exatamente esse mesmo rótulo de hiperatividade e déficit de atenção. Não sei se estão por aí educadores e psicólogos, estou a ser muito controversa, se o for peço desculpa, mas é um bocadinho esta a minha ideia. Existe efetivamente hiperatividade, mas também existe muita coisa que não o é e que por vezes é diagnosticado dessa forma. A par disto tudo, e também um bocadinho como fruto destas redes sociais e deste excesso de informação, temos que efetivamente acesso à informação que se calhar os nossos pais, os nossos avós não tinham, não é? Nós hoje em dia temos o Dr. Google, em que facilmente, e se calhar infelizmente, nós ao mínimo sintoma podemos lá ir ver o que é que efetivamente poderemos ter e até quem sabe ali alguma sugestão de medicação para tomar naquele determinado momento. Mas efetivamente, ao ter acesso a tanta informação, a tanto conhecimento, eu continuo a achar que nunca vi os adultos tão perdidos, tão assoberbados com essa mesma overdose de informação e tão inseguros na forma como tratam de si e dos seus, em particular dos seus filhos. E esta mesma insegurança dos adultos é muitas vezes transmitida para as crianças. E muita desta ansiedade, que muitas vezes não sabem lidar com os próprios sintomas, muitas vezes vem das inseguranças e dos medos que os seus próprios pais têm. Então, uma criança que de repente se vê a respirar de uma forma mais acelerada numa aula de educação física, de repente ela própria não sabe o que é que se passa com ela e que se calhar algo de alarmante se está a passar. E muito disto vem precisamente das inseguranças dos adultos, precisamente dos adultos que tomam conta destas crianças. Isto para vos dizer então onde é que entra um bocadinho aqui a aromaterapia ou de que forma é que a aromaterapia nos poderá de algum modo ajudar. Eu contava há pouco um bocadinho o meu exemplo, a minha experiência de como a aromaterapia entrou na minha casa e eu gosto sempre de dizer que não sou de todo radical, ou seja, na minha casa continuam a haver Benurós, às vezes faltam, porque me esqueço, porque às vezes são menos usados do que eram antigamente, mas continua a haver os paracetamols, os anti-inflamatórios, continua a haver aquela medicação básica, mas efetivamente aqui em casa a aromaterapia passou a ser uma primeira linha de atuação. E efetivamente isso trouxe-me uma tranquilidade e deu-me um bocadinho aquilo que eu chamo um bocadinho a minha missão de tentar acompanhar outras mães, outros pais, precisamente nesse caminho de resgatarem aquilo que, na minha opinião, é um conhecimento ancestral, que muitas vezes vem das nossas gerações anteriores, precisamente para tratar dos nossos, através daquilo que a natureza tem para nos dar. Ok? E é um bocadinho isso que eu aqui vos venho falar. Ainda que hoje venha falar em particular das emoções, efetivamente, quando nós falamos do conceito de saúde, eu não posso separar aqui a saúde física da saúde emocional. E daí eu estar sempre aqui a falar um bocadinho nestes diferentes campos. A própria Organização Mundial de Saúde, quando introduz o próprio termo saúde, ela não fala da ausência de doença, fala de um bem-estar global ao nível físico, emocional e social. Isto para dizer que, efetivamente, quando eu falo de uma criança saudável, eu para efetivamente ver que aquela criança está saudável, ela tem que estar saudável, se calhar, nestas três esferas que eu aqui tenho.
ao nível físico, ao nível do seu corpo, ao nível da mente e ao nível emocional, ou seja, ao nível do seu coração. E se efetivamente algum destes polos estiver desalinhado, todos os outros, por consequência, também não vão estar bem. Para vos dar um bocadinho um exemplo, imaginemos que uma criança fisicamente, ou seja, ao nível do corpo, está com uma dor de barriga. Ao nível da mente, ao nível da aprendizagem, ela não vai estar tão disponível para aprender. Ela, se fisicamente estiver com dor de barriga, não acredito que ela esteja muito feliz e contente e com vontade de brincar. Ao nível emocional, ela vai estar afetada. Se ao nível emocional ela estiver em baixo, se ela estiver triste, se ela estiver preocupada, muitas vezes fisicamente surgem algumas dores de barriga. Ok? Se ela estiver emocionalmente abalada, com medos, com receios, ao nível da aprendizagem ela não vai conseguir estar focada e concentrada, precisamente porque ao nível emocional ela não sente a estabilidade suficiente para naquele momento estar disponível para aprender. Então isto para vos dizer o quê? Que as três estão interligadas. E essa é a magia da aromaterapia, porque ela atua nas três partes. Ela vai ajudar as crianças e os adultos, e eu aqui não vou separar uma coisa da outra, porque também vou-vos dar algumas pistas para nós adultos, porque nós muitas vezes somos aqui a central de comando para que tudo isto funcione, mas efetivamente a aromaterapia vai nos ajudar a todos nestes três campos. Vai nos ajudar ao nível da concentração, do sono, ao nível da aprendizagem, a apoiar também aqui as nossas crianças nessa área, mas também ao nível físico, ao nível do sistema imunitário, da forma como o organismo está a lidar com uma determinada dor, com uma determinada infecção, com uma determinada situação, vai apoiar então ao nível fisiológico e, por último, ao nível emocional, que é aquilo que nos traz um bocadinho aqui hoje. Mas para dizer que não podemos separar estes três polos. Okay? E daí que muita da informação que vos vou dar aqui hoje tem a ver um bocadinho com esta conciliação. Eu vou aqui vendo também aqui os vossos comentários aqui sobre a importância dos passeios da natureza, não é? Sobre como é importante nós resgatarmos aqui um bocadinho de contato com a natureza. E o contacto com a aromaterapia também tem muito que ver com isto, com o resgatar precisamente o contato com a natureza. E esse afastar, eu há pouco não o dizia, eu considero que este afastar é um afastar físico, ou seja, de não visitarmos a natureza, mas ao mesmo tempo um afastar no sentido de deixarmos de contar com a natureza na forma como tratamos de nós. Okay? Que também acho que houve efetivamente esse afastamento. Quem daí desse lado é do tempo de ir buscar folhas de eucalipto, pôr numa água a ferver, colocar uma toalha por cima e estar ali a inalar. Isto é aromaterapia. Daqui a bocado vamos ver o que é um óleo essencial, o que é aromaterapia, isso é aromaterapia. Então isto para dizer que efetivamente o nosso contato com a natureza tem-se vindo a perder. Okay? O nosso contato com a natureza que cada vez acaba por ser menor, com consequências, como estava a dizer, ao nível físico, ao nível emocional, mas também ao nível da segurança e da tranquilidade de saber que sabemos tratar de nós e dos nossos. Um aspecto que eu gosto logo de esclarecer desde o início é que esta sessão de esclarecimento, e que pretendo também não me estender muito, mas esta sessão de esclarecimento é sobretudo uma sessão a tentar de alguma forma abordar a importância de ajudar as crianças a regular as suas emoções, a gerir as suas emoções. E porquê que eu digo isso? Porque efetivamente nós muitas vezes com esta ideia da inteligência emocional caímos um bocadinho naquela sensação, às vezes, mais uma vez, espero não ferir suscetibilidades, mas caímos muitas vezes naquela ideia da psicologia positiva de que as nossas crianças não podem estar tristes. Eu sei que não é isso que a psicologia positiva defende, mas muitas vezes surge essa confusão, não é? De evitar a todo o custo que a criança, de repente, lida ali com algum tipo de frustração ou que todos os seus sentimentos ali de alguma forma têm de ser validados e atendidos, e às vezes penso que se confundem ali um bocadinho as informações. Mas isto para vos dizer o quê? Eu gosto sempre de simplificar, e pegando um bocadinho no tal filme, divertidamente, eu gosto de geralmente identificar aqui as 5 grandes emoções base: a raiva, o medo, a alegria, a tristeza e o nojo. Pois muitas vezes temos aqui esses sentimentos e combinações destas diferentes emoções, mas efetivamente para mim estas são as emoções base, nas quais se calhar nós conseguimos enquadrar aquilo que habitualmente estamos a sentir. E efetivamente, estas 5 emoções, ou destas 5 emoções, eu não posso de alguma forma dizer que existem emoções positivas ou negativas. Emoções que eu quero de alguma forma promover nos meus filhos ou nos meus alunos, e outras emoções que, por sua vez, eu não quero que os meus filhos passem por elas, e daí andar aqui à procura de uma solução na aromaterapia, precisamente para evitar que o meu filho lide com medo, que o meu filho tenha raiva, que o meu filho tenha tristeza, tentar que ele de alguma forma, ou protegê-lo de alguma forma destas emoções.
Por isso eu gosto sempre, logo desde o início, começar por sublinhar que estas emoções, ou todas as emoções, são positivas. Ou seja, não há emoções positivas e negativas. Todas as emoções são necessárias, melhor dizendo. Todas as emoções têm uma função de regulação para, seja para a criança, seja para o adulto. E isto para esclarecer que é tão perigoso uma criança que não tem medo de nada, como uma criança que tem medo de tudo. Ou se calhar até é mais perigoso uma criança que não tem medo de nada do que uma criança com medo de tudo. Ou seja, todas as emoções são necessárias. O problema está, e eu gosto muito de utilizar esta expressão, quando, seja a criança, seja nós adultos, ficamos agarrados, cristalizados, fixados naquela emoção. E que de alguma forma aquela emoção nos bloqueia. Ou seja, quando ficamos paralisados pelo medo, quando ficamos fixados com uma determinada raiva. Isto para vos dizer que todas as emoções têm uma função positiva, não é? Uma função protetora ou reguladora, como eu vos dizia. É, por exemplo, graças à raiva que se calhar um jogador de futebol entra em campo e está com aquela gana de provar que vai ganhar, não é? É o nojo que nos protege de não agarrarmos em coisas estragadas, ou uma criança de pôr qualquer coisa que tem um aspecto esquisito e de repente pô-lo na boca. É graças ao medo que também se protege de muitas situações que a podem colocar em perigo, não é? A tristeza também muitas vezes balança com esta alegria ou atua com esta alegria, precisamente para de vez em quando também haverem momentos de introspeção e de percepção do que é que de fato importa ou não é assim tão importante. Isto para dizer que todas as emoções têm a sua função, têm o seu papel. Então, muito daquilo que nós vamos aqui ajudar a criança é precisamente a promover essa inteligência emocional, que passa muito, antes de mais, ela identificar o que é que está a sentir. Eu hoje o que estou a sentir, estou triste, estou com medo, estou ansiosa, hoje estou feliz, estou alegre, isto deixa-me bem, eu estou chateada, estou com raiva, não é? Ajudar a criança a identificar e a verbalizar o que ela está a sentir e, sobretudo, encontrar com ela estratégias precisamente para regular essa emoção. Ou seja, entender essa mesma emoção, aceitar essa mesma emoção e saber como de alguma forma a canalizar para não se prejudicar assim, para não se magoar assim, nem magoar os outros. Ajudar precisamente a regular, a gerir essas mesmas emoções, para que de alguma forma não se prejudique assim nem aos outros devido a essas emoções. E então muito daquilo que nós vamos aqui falar através da aromaterapia é precisamente a capacidade ou a função que esta aromaterapia tem, a capacidade que esta aromaterapia tem de nos ajudar de repente em termos ao nível emocional, de conseguirmos passar a ter um registro mais leve em relação a uma determinada emoção. E isto acontece precisamente porquê? Porque aquilo que nós estamos a falar não é de cheirinhos, estamos a falar de química, química pura, tal como nós podemos falar de psicofármacos, não é? Que atuam aqui ao nível dos nossos neurotransmissores, os óleos essenciais também são química pura. E até eu gosto sempre de explicar, antes de mais, o que é isto de um óleo essencial. Como eu vos estava a dizer, não é um cheirinho que vocês vão encontrar à venda ali no Gato Preto ou no Lidl, não é nada disso que estamos a falar. Ok? Eu gosto de dar efetivamente esta imagem, que é quando, por exemplo, nós descascamos um limão ou uma laranja ou uma tangerina, um cítrico qualquer, e pegamos numa casca e apertamos assim ligeiramente, sai um líquido, sai um óleo. Isso é óleo essencial de limão. Ok? Precisamente esse líquido que sai da casca é óleo essencial de limão. Então, quando eu pego assim, por exemplo, num frasquinho, agora temos aqui os filtros, não é? Mas aqui um frasquinho de limão, o que aqui está são cerca de 35, 40 limões, todos descascados muito finamente e prensados a frio, precisamente para fazer a extração desse mesmo óleo essencial. A única coisa que aqui está é precisamente óleo extraído da casca de limão, não tem mais nada. Isto se efetivamente nós falarmos de óleos 100% puros, certificados, com controle de qualidade, para termos a certeza que efetivamente o que ali está é nada mais, nada menos do que óleo essencial extraído da casca do limão. Isto para dizer que efetivamente muito daquilo que vocês vão encontrar à venda não são efetivamente verdadeiros óleos essenciais. Então temos efetivamente ter aqui essa consciência. Eu penso que muitos de vocês que estão aqui convidados, ou que me conhecem, ou as pessoas que vos convidaram também fizeram essa referência. Eu também gosto de dar um bocadinho esse meu testemunho. Eu uso a marca do Terra há cerca de 6 anos. Antes de usar do Terra, eu já usava óleos nacionais, um bocadinho aquela perspectiva do que é nacional é bom, mas efetivamente eu nem sempre via resultados com os óleos que eu usava. A lavanda muitas vezes eu usava e a pessoa dizia-me que afinal não descansava tão bem, o tea tree que eu usava para as micoses e acabava por não ver os resultados, e
efetivamente, as pessoas que me vendiam os óleos não me davam garantias de pureza que aquele óleo pudesse efetivamente ser ingerido. E quando eu conheci a marca do Terra e percebi um bocadinho o que estava por trás, uma marca que de repente dizia que eram os melhores óleos do mundo e que procuravam a pureza a cada gota, ou seja, os óleos mais puros do mundo, via que isso era de facto uma missão da empresa, fiquei efetivamente muito curiosa em saber o que estava por trás desta mesma empresa e precisamente o apertado controle de qualidade que fazem a cada um destes frasquinhos, precisamente para nos garantir que aquilo que está em cada frasco não é mais do que um óleo essencial. E efetivamente, nós quando falamos de aromaterapia, nós tivemos agora um evento nacional sobre aromaterapia há cerca de 15 dias atrás e que dizia que a aromaterapia é a ligação da química de um óleo ou da química da planta que entra em contato com a química do nosso corpo. E então isto é química pura, não é? Não é magia, não é nada de ultrassónica que isso possa estar a passar, é química pura. E efetivamente, quando nós falamos da aromaterapia e aqui da regulação emocional, também vai ter muito a ver com a atuação destas mesmas moléculas que entram aqui pelo nosso sistema límbico e que atuam aqui ao nível da gestão das nossas emoções. Mas isto para vos dizer então o quê? O que é isto do óleo essencial? O óleo essencial, esta palavra essência tem a ver com a componente aromática e as plantas produzem exatamente esta componente aromática por questões de sobrevivência. Ou seja, as plantas são dos poucos seres vivos que, em caso de ameaça, não podem lutar nem fugir dos predadores, não é? Das ameaças que sofrem, e então a planta acaba por produzir estas mesmas essências, estes mesmos óleos, precisamente para efeitos de se proteger. Isto é curioso que o ser humano, um bocadinho por observação dos animais, foi-se apercebendo, peraí, há ali um determinado animal que come aquela planta e não outra para determinado fim e fica com outra energia ou que fica mais parado, isto se calhar pode me ajudar de alguma forma. E que via, por exemplo, os campos de lavanda, as lavandas muitas vezes produzem o óleo essencial de lavanda para adormecer os seus predadores para as suas minhocasitas e que predadores que possam ali andar à volta, de repente ficarem sedados e não perturbarem o seu crescimento. E então toda esta observação permitiu então ao ser humano de alguma forma perceber a tal conexão com a natureza, perceber que a natureza tinha muito mais para nos dar do que aquilo que poderia ser visto a olho nu ou para os mais distraídos. Ok? Dizer-vos então que a aromaterapia pode ser utilizada de três formas. E eu aqui não me vou alongar muito mais, porque vou sobretudo falar da regulação das emoções infantis, mas como sei que há aqui muitas pessoas, que é a primeira vez que estão a ouvir falar de óleos, eu acabei por fazer aqui um bocadinho este enquadramento. Ok? Os óleos essenciais, quando efetivamente são 100% puros, não é? Falamos só de efetivamente do óleo essencial que ali está, eles podem ser utilizados então das três formas. Como eu estava a dizer, podem ser ingeridos, se bem que a ingestão aqui só é indicada para adultos, não se aplica tanto aqui a crianças, e para situações muito específicas, por exemplo, para detox do organismo, para protocolos de emagrecimento, por exemplo, poderá fazer sentido, para questões digestivas, podemos aqui de alguma forma recomendar a ingestão, ou por exemplo, uma gripe que está mais prolongada, e que eu posso também sugerir um protocolo de ingestão de óleos, mas efetivamente as formas mais comuns de utilizar os óleos essenciais são estas duas que estão aqui à direita: a aplicação tópica e a aplicação aromática. A aplicação tópica é na pele, okay? A utilização dos óleos na pele. Mais uma vez, nós estamos aqui a falar de um produto que está altamente concentrado, em que basta uma gota quando eu vou aplicar na pele, e precisamente para ter a certeza que aquele mesmo óleo vai penetrar nas nossas células e que vai atuar no interior, não é? Que é aquilo que nós procuramos, porque o óleo essencial é volátil, ou seja, se eu pousar numa folha uma gota, ela ao final de algum tempo vai evaporar. Se efetivamente eu quero que aquele óleo penetre na minha pele, eu vou ter de o diluir numa gordura, porque ele não se dilui em água, numa gordura precisamente para haver a penetração e ele chegar então ao meu ambiente celular. Por exemplo, se eu quiser de alguma forma acalmar uma crise de ansiedade que eu possa estar a ter, eu vou utilizar pela via aromática, que já vou explicar como é que é, mas também topicamente eu, por exemplo, posso aplicar aqui na zona do peito, precisamente para ajudar a regular o meu ritmo cardíaco. E então, em vez de aplicar uma gota pura, que só em situações muito específicas é que eu posso aplicar com cotonete, os óleos são diluídos conforme a idade, numa gordura. Aqui eu, por exemplo, tenho um óleo de coco fracionado, que está sempre líquido e que permite, então, não rancifica e que permite ser utilizado de uma forma tranquila, sem manchar a roupa, sem nada, porque senão poderia até falar do nosso azeite virgem extra, que também dá para fazer essa diluição, mas vou então diluir conforme a idade e vou aplicar na zona pretendida, seja para questões emocionais ou para questões físicas.
Ao nível da utilização aromática, eu costumo dizer que a utilização aromática é sobretudo útil para duas situações, para questões respiratórias, as bronquiolites, as asmas, que eu ainda há bocado falava, rinites, sinusites, não é? Mas também para a questão emocional. É curioso que nós muitas vezes, em questões de ansiedade, nós, a tendência logo que temos numa crise de ansiedade, nós adultos, é pôr um comprimido, qualquer coisa que me acalme, que me relaxe de repente. Ai, um óleo que acalme, então vou tomar um frasco assim de repente, é às colheradas para ver se acalma. Mas efetivamente, ao nível emocional, utilizar a via aromática é mais rápida em termos de eficácia do que a ingestão. Eu também posso ingerir uma gota do óleo de lavanda, se for da Doterra, não é? Que nos dê garantia em termos de pureza e qualidade. É? Mas efetivamente, ao nível emocional, é mais eficaz eu fazer a inalação, efetivamente, porque aqui a zona respiratória, aqui os meus bulbos olfativos, tem uma ligação mais direta ao meu sistema límbico, que é precisamente a central de comando aqui das emoções, e vai atuar muito mais rapidamente do que ir ao tal sistema digestivo e processar, e depois irmos então lá para o neocórtex e fazer o processamento daquela informação que chegou ao meu corpo. Então, dizer que efetivamente a inalação é a forma mais rápida de eu atuar ao nível emocional. Daí ser essencialmente a tópica e a aromática aquela que nós vamos aqui falar hoje. Nesta imagem, vocês também podem ver aqui, na parte da aromática, aqui duas imagens importantes. Por um lado, vocês têm aqui esta coisinha redonda, que não sei se já viram ou não, equipamentos parecidos com estes, mas isto é um difusor. O que é um difusor? Um difusor é precisamente um aparelho que pretende, de alguma forma, propagar, não é, aquele mesmo óleo essencial, aquele aroma, num determinado espaço, precisamente para fazer uma difusão daquele mesmo óleo essencial. Dizer que os óleos essenciais, ou quando nós falamos de difusores, têm de ser difusores que não aqueçam os óleos, porque senão vamos estragar o óleo, não é? Vai perder as suas propriedades. Tem de ser aqui, é o difusor ultrassónico, significa que trabalha por ultrassons, ou seja, por agitação de partículas, e depois cria aqui uma névoazinha fina, que liberta então aquelas tais moléculas, daquele óleo essencial que depois vai entrar pelas nossas vias respiratórias. Não tendo difusor, nós podemos fazer o nosso difusor pessoal, que é este movimento que eu muitas vezes nos meus grupos de apoio falo, que é a inalação em conchinha, que é colocar uma gota de óleo nas minhas mãos, fazer o formato de conchinha e durante ali algum tempinho estar ali a inalar profundamente. Okay? Uma não invalida a outra. Porque é que eu também gosto muito do difusor, ainda que hoje vos venha a falar aqui mais da aplicação tópica e da difusão mais passiva. Porque é que eu também gosto muito aqui do difusor, desta difusão ativa? Porque muitas vezes utilizar um difusor em casa vai ter um efeito coletivo. Muito daquilo que eu vos vou falar aqui é da regulação emocional das crianças, mas muitas vezes eu gosto de combinar essa utilização dos óleos nas crianças num difusor também aí pela casa. Vou falar, por exemplo, em relação à questão do sono. Muitas vezes não basta aplicar o óleo essencial na criança para relaxar, para adormecer. Eu gosto também de combinar com o difusor, porque muitas vezes somos nós pais que estamos acelerados, aquilo que eu dizia há pouco, daí o meu enquadramento inicial também ser importante, okay? Somos muitas vezes nós pais estamos com aquele aceleramento do género, adormece, 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 que eu ainda tenho de ir ao e-mail, ainda tenho de ir assistir uma aula sobre aromaterapia, ainda tenho de ir arrumar a cozinha, okay? E muitas vezes este aceleramento, quando é percebido pela criança, mesmo bebés recém-nascidos, eles acabam por ter mais dificuldade em adormecer porque se apercebem que os pais não estão totalmente tranquilos. E ele pensa, é melhor estar aqui com os olhos bem abertos porque passa-se qualquer coisa com o meu pai ou com a minha mãe. E daí então a importância, muitas vezes, recorrermos ao difusor para haver aqui esta difusão coletiva que acalma todo o ambiente familiar, precisamente para proporcionar o relaxamento, o equilíbrio, para que tudo acalme e que efetivamente aquela criança consiga adormecer. Daí eu também ter de falar aqui, apesar de não falar forçosamente hoje muito de óleos para difusor, não poderia deixar aqui a nota de que, para além da aplicação dos óleos nas crianças, é importante nós valorizarmos aqui esta questão. Aqui está a Fátima a dizer porque é que as crianças não nos escutam. Eu acho que aqui, mais uma vez, tem a ver com o excesso de informação. E muito do que nós vamos falar da questão do déficit de atenção, que às vezes se fala, eu acho que
o déficit de atenção é curioso que muitas vezes a criança não tem falta de atenção, a criança não consegue prestar atenção àquilo que os pais efetivamente querem que ela preste, e está aqui a Ana Carmen a corroborar, exatamente, excesso de estímulos, e cada vez leva a que a criança tenha mais dificuldade em focar e em prestar atenção a um estímulo só, não é? E muitas vezes a criança está na sala de aula e é a mosca que passa, é a borracha que está na mão, e é uma lapiseira que tem uns desenhos tão giros, e de facto que é cada vez mais difícil então ela captar atenção àquilo que o adulto pretende. Também tem muito a ver com isso. Mas então, que óleo escolher? Isto para vos dizer o quê? Que na natureza existem milhares de plantas, ao nível da aromaterapia também há milhares de óleos à vossa disposição. Eu gostaria de vos mostrar aqui um bocadinho das minhas caixinhas de óleos, para vocês verem. Isto estão aqui assim alguns espalhados por aí, mas por acaso estavam agora aqui mesmo ao lado. Mas isto é um mundo da aromaterapia. De facto, há muita, muita oferta. Mas eu hoje venho-vos falar de uma estratégia específica para utilizar na regulação das emoções infantis. E essa utilização é específica no sentido que tem de haver uma regra obrigatória, ok? Uma regra principal, que é o quê? É envolver a criança no processo de escolha desse mesmo óleo essencial. Ok? E nesse sentido temos de ter aqui uma resposta adaptada às crianças. Ok? E se às vezes até para nós adultos, pá, tanto óleo, o que é que eu vou escolher, o que é que eu não vou escolher, eu hoje venho-vos aqui falar de uma combinação de óleos estrategicamente pensada, precisamente para atender às características da criança. Dizer que essa utilização, e esta utilização que eu vou falar, acaba por ser uma utilização mais autónoma da parte das crianças, nós falamos a partir mais ou menos dos 5 anos, não é? Que é mais ou menos a idade em que a criança começa a identificar as tais emoções que eu há bocado falava antes, não é? A criança perceber: estou triste, estou com medo, estou chateada, estou enervada, passou-se isto, começa a conseguir falar mais das suas emoções, e daí passar a ter mais ou menos a partir desta idade a capacidade de autorregular o seu comportamento. No entanto, este kit que eu vos vou falar, estes diferentes óleos que eu vos vou falar, podem ser utilizados a partir dos 2 anos. Inclusive, há um dos roll-ons que pode ser aplicado logo a partir da nascença, ok? Mas se não, a partir dos 2 anos podem utilizar livremente nós como pais, de forma autónoma, como eu vos estava a dizer, mais a partir dos 4, 5 anos, que ela consiga perceber o porquê de estar então a utilizar aquele mesmo roll-on. Então, que kit é que eu vos venho falar? Venho falar-vos aqui do kit infantil da Doterra. E muitas vezes convidam-me aqui um bocadinho a falar deste kit, precisamente porque eu tenho uma visão deste kit um bocadinho diferente. Quando este kit foi criado, foi precisamente no sentido de atender a todas as necessidades, as tais físicas, emocionais e da mente, não é? E daí termos aqui estes 3 símbolozinhos à esquerda, não é? Mind, Body and Heart. Mas efetivamente eu vejo este kit como sendo uma ferramenta ao nível da tal regulação emocional, sim, incrível. E acho que cada pormenor da criação deste kit foi de facto pensado com um detalhe incrível. Dizer-vos o quê? Que eu vou apresentar cada roll-on um a um, para vocês saberem um bocadinho para que é que ele funciona, qual é que é o objetivo de cada roll-on, mas efetivamente eu gosto de vê-lo neste formato de kit. E gosto, antes de mais, de esclarecer neste sentido, que é assim: quando nós compramos um roll-on, os meus já são velhinhos, mas vocês também não veem que eles já estão escuros, ok? Quando nós compramos os roll-ons sozinhos, eles vêm assim neste formato, estão a ver? Com uma tampazinha branca, é giro, mas não é tão giro como aquilo que eu vos vou mostrar, ok? Quando eu compro no formato de kit, ok, nesta tal bolsinha, eles vêm com este formato assim. Ok? E é muito interessante, porque cada tampa, espero que consigam ver aí, tem precisamente na tampa o que é que ela pretende trabalhar. Por exemplo, aqui temos o amarelo, que vai ter aqui o cérebro, que vocês aí veem. Por exemplo, no vermelho vai ter aqui o corpo, é mais para trabalhar o corpo. Estão a ver? Vai assim trabalhar. Este também será para o corpo, o azul. Ok? Conseguem ver? E então, traz um moletão. Este moletão é precisamente para prender, seja na mochila, seja em algum sítio onde possa encaixar, em tudo e que isto dê para pendurar. Eles podem andar com os rolões sempre ali à mão, ok? Mas sobretudo esta tampa colorida que vai facilitar muito a tal utilização autónoma que eu vou de alguma forma aqui promover. Então eu vou explicar cada um dos rolões assim muito rapidamente, mas só para ficarem com uma ideia. Como eu vos estava a dizer, isto está então dividido em 3 áreas. Primeiro vamos aos óleos que ajudam aqui na parte da mente, da cabeça, não é? Aqui também ao nível da aprendizagem. E aqui temos 2 rolões, o roxo e o amarelo. Vamos ter o Calmer e o Thinken. Antes de mais, eu gosto aqui de esclarecer
que é assim, nós vamos aqui ver na própria embalagem que é muito fácil nós percebermos um bocadinho para que é que determinado óleo serve. Porque geralmente ele tem aqui, pela palavra nós a percebemos, não é? Calmer, acalmante, não é? Restful blend, precisamente para restabelecer, para recuperar de alguma forma, para descansar. E então esta mistura Calmer, eu gosto sempre logo de começar a esclarecer para que é que serve. Vocês em cada site que eu aqui vou aparecer, vai sempre aparecer o preço de venda ao público, o preço que fica a membros, de pessoas que já utilizem os óleos essenciais, e tem também sempre os óleos que constituem aquela mistura. Isto para dizer que até eu posso preparar, tendo óleos em casa, fazer a minha preparação dos roll-ons, ok? Mas efetivamente este é o formato mais simples e mais prático para utilizarem no vosso dia a dia. E então esta mistura Calmer, para que é que ela serve? É essencialmente para relaxar, para dormir melhor. E eu aqui gosto sempre de esclarecer, porque nós aqui ao nível da mente temos o Calmer e temos o Thinker. E o Thinker é uma mistura que eu acho que está espetacularmente bem construída, e eu já vou explicar porquê, precisamente pelos óleos que a constituem. E muitas vezes eu gosto de esclarecer o seguinte: quando por vezes eu tenho crianças hiperativas, ou com déficit de atenção, ou com dificuldade de concentração e de aprendizagem, muitas vezes os pais dizem: eu preciso de alguma coisa para acalmar o meu filho, para que ele consiga estudar, eu preciso de alguma coisa que o acalme. E, essencialmente, vocês poderiam pensar, então o mais indicado deve ser o Calmer. É este aqui que deve ser o mais indicado. Mas não. Pensar que o Calmer é essencialmente, como eu vos estava a dizer, para dormir melhor, para relaxar, para acalmar, mas para relaxar. Quando nós falamos do tal déficit de atenção, e daí eu gostar sempre de fazer esse enquadramento, sem querer me alongar muito, mas a hiperatividade e déficit de atenção geralmente tem uma causa neurológica, ou seja, em termos do funcionamento do cérebro, há ali algumas coisas que estão alteradas, ok? E falamos geralmente, há estudos que evidenciam isso, que as crianças têm um subfuncionamento, ou seja, um funcionamento mais lento da zona frontal do cérebro. Basicamente é como se as crianças estivessem sempre, como nós quando estamos com direta, ou seja, quando estamos com sono. E é curioso que se vocês fizerem uma direta, eu já não sou desse tempo, mas quando as fazia, não é? Quando se fosse por estudo, se fosse por galdeirice, não é? Mas quando nós fazíamos uma direta e no dia a seguir tínhamos de ir para as aulas, ou tínhamos de ir trabalhar, ou tínhamos de dormir menos bem, acontecia-nos aquilo que muitas vezes acontece com uma criança hiperativa, que é, parece que não estamos bem de maneira nenhuma. Estamos sempre a mexer de um lado para o outro e estamos inquietos, e eu só estava bem era na cama, não é? E eu naquele momento, o que é que muitas vezes nos funciona e nos acalma? Um café. Curioso que um estimulante vai nos de alguma forma acalmar. Então, isto para vos dizer o quê? Que efetivamente uma criança que tenha verdadeiramente hiperatividade e déficit de atenção, ou seja, dificuldade de foco e concentração, o que a vai ajudar, aqui a mistura do foco, em vez de serem misturas calmantes, vamos falar aqui precisamente de óleos estimulantes. Curioso que a própria medicação para hiperatividade e déficit de atenção também são estimulantes, não são calmantes, não sei se tem essa ideia. Então esta mistura está de fato incrível. Esta mistura tem aqui alguns dos meus óleos favoritos. Primeiro tem o vetiver. Vetiver, se vocês forem pesquisar o que é vetiver, é a maior raiz que existe na natureza. E então isto, a natureza de fato é mágica, porque óleos extraídos de raízes têm de fato a propriedade de nos manter enraizados, ou seja, de nos manter no momento presente, que é aquilo que nós queremos da criança naquele momento, que ela esteja no aqui e agora. Não é a pensar o que fez no intervalo anterior e a falar com o colega do lado sobre isso, nem a falar o que é que vai fazer amanhã na escola, não é? Ou o que é que vai brincar amanhã. Nós queremos que de repente ela esteja no aqui e agora, a fazer o trabalho de casa, por exemplo, que esteja focada naquele momento. Então o vetiver, a raiz, tem esta capacidade, seja para a criança, seja para nós adultos. Depois tem aqui um cítrico. Para que é que nos servem os cítricos? Os cítricos dão-nos leveza, boa disposição, são excelentes para evitar comportamentos de oposição. Então aquela criança que está mais resistente a trabalhar, a fazer os trabalhos de casa, o fato de ter aqui um cítrico vai-nos também ajudar a nós, não é? Mas também ajudá-la a ela, que é esse o objetivo, a contrariar aquilo de alguma forma ou a apoiá-la a não ter tanto essa oposição e essa rigidez em relação à sugestão que nós lhe possamos estar a dar. Depois tem aqui o peppermint, não é? Aqui as mentas, mais uma vez o mentol, o que é que nos faz? Desperta-nos, abre-nos aqui as vias respiratórias e ficamos aqui ativos e prontos para fazer o que houver para fazer. E então, efetivamente, é dos óleos que mais ajuda ao foco e à concentração, vai ser precisamente o peppermint, e que está aqui na nossa mistura. E por último temos o rosemary. O rosemary é excelente para para a queda de cabelo, mas tem de facto uma propriedade interessantíssima que é ajudar ao nível da memorização. Mesmo pessoas com Alzheimer é um óleo
muito interessante, e que então aqui nesta mistura do Thinker tem esta combinação, a raiz, o cítrico, uma menta e depois aqui o nosso querido rosemary para ajudar ao nível da memorização. E daí esta mistura ser então tão perfeita. Ao nível físico, temos aqui 3 óleos também muito interessantes. Temos aqui a mistura Stronger, Stronger vai nos dar precisamente força, a mistura protetora, como vocês podem ali ver, e precisamente pelos óleos que constituem esta mesma mistura, vão ser óleos que vão ajudar a reforçar o sistema imunitário, a lidar com algum tipo de infecção, constipação, uma criança que está de alguma forma mais debilitada, vai ajudar também nesse sentido, para questões respiratórias, vai apoiar a criança naquele determinado momento. Temos depois também a mistura Rescue. Rescue é precisamente também aqui uma mistura de recuperar, de recuperação, sobretudo muscular. É para quando existem dores. Dores de crescimento, dores após prática desportiva, tensão muscular, terem estado ali muito tempo com os telemóveis, não é? Aqui nos ombros, que as crianças também já começam a sofrer. E então, precisamente, em caso de dor de crescimento ou de algum tipo de tensão muscular, este vai ser aqui o roll-on a utilizar. Eu não sei se vos mostrei, mas vou também já agora aqui aproveitar para dizer o que é um roll-on. Estão a ver? É um frasquinho que já tem então diluído, já tem o óleo de coco que está pronto a aplicar na pele, e depois tem aqui uma esferazinha metálica, isto não pode ser nada em plásticos, não é? Uma esferazinha metálica que, ao rodar, vem precisamente a quantidade ideal para se poder utilizar em crianças. E daí ser, de facto, muito melhor utilizar já neste formato roll-on, porque não há um excesso das gotas que caem, vai a mais, vai a menos. Isto está mesmo preparado para ser utilizado de forma autónoma pelas crianças. E os roll-ons têm efetivamente esta propriedade. Pois ao nível físico, temos aqui uma mistura que foi acrescentada já posteriormente no kit que chegou à Europa e que é uma mistura brutal, que é a mistura Temer ou aqui a mistura digestiva. Esta mistura digestiva é para quê? Barrigas inchadas, sejam emocionais ou sejam físicas, para enjoos antes das viagens, posso então colocar na barriguinha da criança, nos pulsos para ela ir cheirando durante a viagem, tudo o que seja má disposição ao nível físico, diarreias, alguma questão física, seja ao nível emocional, seja ao nível físico, vai ser aqui a nossa mistura. Depois aqui ao nível coração, ao nível emocional, vamos ter aqui o Steady e o Brave. O Steady é aqui Grounding Blend. Grounding é uma mistura de enraizamento. Eu ainda há bocado vos falava da importância das raízes, e então esta é aquela mistura, não é? E está aí a Clara, a responsável por eu chamar sempre esta mistura. Não é a Clara, é a filha da Clara, que uma vez assistiu uma aula minha e então pedi à mãe a mistura do abraço, precisamente por esta fotografia. E então esta mistura eu geralmente dou este exemplo. Tem aqui precisamente o abraço e então eu digo que esta mistura é para utilizar quando a criança naquele momento o que precisa é efetivamente de um abraço. E que situações são estas? São situações de descontrole. Este eu costumo dizer que é dos poucos roll-ons que seremos nós, pais, adultos, a aplicar. Ou seja, mesmo que não é a criança, estou mesmo a precisar aqui de aplicar porque estou-me a sentir descontrolado. Não, este roll-on, neste caso, seremos nós, de uma forma um bocadinho mais proativa, vamos pegar no roll-on e vamos aplicar então na zona da nuca, precisamente para apoiar a criança naquele determinado momento. Uma situação de birra, de descontrole, e que ela de repente está a precisar de um abraço ali de uma contenção para voltar ao aqui e agora. Okay? E este voltar aqui ao agora é um grounding, ou seja, é um enraizamento, é um voltar ao planeta Terra, não é? Voltar à Terra, e grounding significa precisamente isso, e então é isto que esta mistura vai de alguma forma proporcionar à criança, é precisamente um reequilibrar regular de alguma forma algum descontrole que possa ali estar a haver ao nível emocional. E por último temos o Brave. Brave é a mistura da coragem. Também aqui mais uma vez tem aqui os cítricos, não é? Aqui para dar alguma leveza, alguma soltura, não é? À criança. E isto ajuda em várias situações que a criança possa ajudar. Coragem, seja o momento de desfralda, seja dormir sozinha, seja os primeiros dias de escola, largar a chupeta, ok? Todas estas situações são situações em que ela precisa de um acréscimo de coragem, são então excelentes para nós podermos utilizar aqui a tal mistura Brave. E então dizer-vos o quê? Quando me perguntam, então que óleo é que vamos escolher? O que é que nós vamos utilizar? E eu ainda há bocado vos dizia que a regra é ser a criança a escolher. E então, no fundo, no que consiste este kit é precisamente a criança ter acesso
todos os roll-ons, ok? E ela tem então na tampa a dizer se é da mente, se é da cabeça, não é? Uma mistura que ela sabe que é o stronger, que é a força, não é? Explicar resumidamente pelas cores o que é que serve cada um e a partir daí ser a criança a escolher o óleo que naquele dia vai utilizar. E então dizem vocês, mas ela vai ter um teste, eu adorava que ela pusesse o Thinker, porque ela precisa de estar concentrada e focada. E depende naquele mesmo dia, ela escolhe o Brave, ou escolhe o Brave, não é? Que está a precisar é de coragem, ou por exemplo, ela vai escolher o Stronger, que ela sente de repente que está com falta de força, e efetivamente o óleo que ela vai escolher, ou o roll que ela vai escolher, para nós vai ser informação. E daí eu olhar para este kit como uma ferramenta de comunicação entre pais e filhos e entre educadores e crianças. Porque ela ao escolher que roll-on é que ela está a precisar naquele dia, ela vai-vos dar informações. Uma criança, eu lembro-me quando era a altura de confinamento, não é? Ou do desconfinamento, efetivamente os meus filhos o óleo que mais usavam era o Stronger, era a mistura de proteção. E é curioso como era essa mistura que eles escolhiam. E é como eu vos digo, muitas vezes quando eles vão ter o teste, nem sempre é o Thinker que eles vão escolher. Às vezes até o Calmer, eu penso, ai, o Calmer, meu Deus, aquilo era só para dormir, mas de repente é aquele óleo que eles estão a precisar. E aqui, meus amigos, minhas amigas, nós temos de confiar efetivamente nos óleos, porque essa é a diferença entre um óleo essencial e um medicamento. Um medicamento tem um composto, uma substância química para atuar com determinado fim. Os óleos essenciais têm centenas de diferentes compostos. São combinações de moléculas incríveis que têm diferentes formas de atuação. Daí que cada óleo serve para 300 mil coisas. Não é? Eu estou-me a lembrar do tea tree, que tanto dá para os pelos, como dá para a micose nas unhas, como dá para a afta, como de repente ajuda ao nível emocional a criar aqui limites nas relações com os outros, e é o mesmo óleo. Ok? Isto para dizer que cada óleo, efetivamente, a tal química do óleo que interage com a nossa química pessoal, e aqui eu utilizo um bocadinho, parece que é magia, mas é química pura, mas de facto cada óleo tem essa componente. E então é aqui um bocadinho, seja pela imagem, eles verem que é um óleo que tem um cérebro, não é? E será mais para a concentração, ou se é um óleo que tem o corpo, que é mais para a proteção, é deixarmos também ser a criança a escolher o óleo e depois ser fonte de comunicação. Por que é que escolheste esse óleo? O que é que achas que hoje estás a precisar desse óleo? Não é? E de repente a criança está com a dor de barriga, mas eu sei que aquele óleo não vai só atuar na dor de barriga. Eu sei que precisamente pelos óleos que ali estão naquela combinação, são óleos que ajudam também ao foco, à concentração, que de alguma forma muitos dos processos digestivos, vejam como isto é curioso, nós às vezes precisamos de digerir problemas. E curioso como geralmente as misturas digestivas, sejam as das crianças, seja o nosso para adultos, que também temos a mistura digestiva, vai-nos também muito ajudar a digerir um determinado problema que nós estamos a ter dificuldade em gerir. E então, curioso como o óleo para a barriga de repente vai nos ajudar ao nível emocional. É essa a magia da utilização da aromaterapia. Então, como e onde utilizar? Vai depender. Se for uma questão física, ou seja, de dor, se for uma dor de barriga, a criança vai aplicar o roll-on na zona da barriga. Se for uma dor muscular ou de crescimento, não é nas pernas, na zona da tensão, é no pescoço, a criança vai aplicar onde lhe dói. Isso é claro, e a criança, de forma instintiva, ela própria diz: aplica-me aqui o óleo e faz-me aqui uma massaginha, não é? Estou com dor de barriga, põe a mãozinha, não é? As próprias crianças apercebem-se disso e sentem essa necessidade do toque, não é? E da massagem. Isto em caso de dor. Ao nível, se for uma questão emocional, nós vamos aplicar em pontos de perfume. Ok? Em pontos em que efetivamente eu saiba que ao longo do dia a criança vai poder ir cheirando para beneficiar da atuação daquele mesmo aroma. Curioso que ainda penso que foi ontem via uma amiga minha que também utiliza óleos essenciais, que é nutricionista funcional, não sei se ela está aqui ou não, mas que fazia um story no Instagram precisamente a dizer que a desaconselhar a utilização dos perfumes, que há pessoas que ainda usam aromas sintéticos, não é? Eu sou de parfum e assim, eu pessoalmente uso apenas óleos essenciais, mas que há pessoas que ainda usam os perfumes, as fragrâncias sintéticas, melhor dizendo, e que muitas vezes têm a tendência a aplicá-la no pescoço. E que isso envolve efetivamente imensos perigos ao nível, por exemplo, da nossa tiroide. E nós muitas vezes descuidamos disso. Então, isto para dizer que efetivamente nós gostamos de sentir o cheirinho, o bom aroma, mas por que não substituir essas fragrâncias sintéticas por óleos essenciais?
eu até sei que vão poder até ser benéficos para a minha tiroide, ok? Depois também há misturas efetivas que também podem ajudar a regular, e depois isso é o curioso, mas eu tenho hipotiroidismo, eu tenho hipertiroidismo, os óleos essenciais vão regular o funcionamento da tiroide, e é sempre assim que atuamos, daí haver aqui muito menos riscos de poder estar a fazer bem ou estar a fazer mal, não, com certeza que vão ajudar a fazer bem, porque efetivamente eles vão atuar no nosso organismo de uma forma um bocadinho mais ampla. Então dizer-vos que efetivamente os roll-ons para efeito emocional é nesses pontos. Dos perfumes, que são zonas geralmente nós temos a pele mais fininha, não é? Na zona dos pulsos e na zona aqui do pescoço, precisamente para a criança poder ir aproveitando. Só aqui há algumas dicas finais ao nível desta questão da inteligência emocional. Como eu vos dizia no início, esta dita inteligência emocional passa muito por aí, ou seja, por a criança ter a percepção das suas emoções, antes de mais identificar como é que eu me estou a sentir para depois fazer a escolha do óleo propriamente dito, ok? Depois dela perceber, ok, estou a sentir esta emoção, como é que eu posso reagir ao sentir-me assim? Ok? Também ter este mesmo cuidado. Ter a automotivação de perceber que ela própria, de forma autónoma, está a conseguir fazer a identificação e a gestão dessas mesmas emoções, e para o nível da autoconfiança é de facto muito especial. E depois aqui a questão da empatia, ela começar, ao reconhecer nela própria as emoções, também começar a reconhecer as emoções nos outros e a dar nomes à forma como os outros também se estão a sentir. Okay? E às vezes ela própria dizer, aquele menino está mesmo a precisar do thinker, mamãe, ou está muito mesmo a precisar de um calma porque ele não dormiu muito bem esta noite. Né? E então isto passar a ser uma linguagem comum no nosso dia a dia. Ainda algumas dicas ao nível da inteligência emocional, aqui a importância de os ajudar então a ensinar a olhar também para o outro, não é? Com esta dita empatia de identificar estas mesmas emoções, mas também muito aqui ao nível da independência e da regulação, o que é que eu gosto muitas vezes de transmitir? Às vezes os pais dizem que sentem as crianças com baixa autoestima, com baixa autoconfiança, e muitas vezes pedem-me sugestões, não é? Sendo psicóloga, um bocadinho para promover essa autoconfiança e essa autoestima nos seus filhos ou nos seus alunos. E eu digo que só há uma forma de nós ajudarmos as crianças, só há uma, sendo que esta é muito abrangente, como é lógico, mas só há uma forma de nós ajudarmos as crianças a promover a sua autoestima e a sua autoconfiança. E essa forma não é por verbalizar. Tu és capaz, tu consegues, tu és bonito, tu és inteligente, porque muitas vezes esta voz é sentida como uma voz externa. E ainda que seja importante esse reforço e esse tipo de linguagem externa, não é? Até para muitas vezes compensar outro tipo de vozes mais sabotadoras, e sem dúvida que é importante termos essa voz de reforço, é fundamental nós criarmos desafios adequados às crianças da idade, desafios esses que, ao serem ultrapassados, vão precisamente levar a criança a acreditar em si própria. Eu costumo dizer que é como ter ali um murozinho na rua e dizer: Olha, tenta ir agora sozinho ali por cima do muro, ou nas primeiras vezes até dou a mão e digo: Agora o resto fazes sozinho, que ainda que eu como mesmo fique aqui, ai que ele vai cair, ai meu Deus, não é? Tentar não passar muito essa ansiedade, mas eu tenho a certeza que quando ele chegar ao fim do muro e saltar cá para baixo, ele vai dizer: Eu consegui. Ok? E então estimular esta independência, esta autorregulação, mesmo na utilização dos óleos, é precisamente promover nas crianças esta tal autoestima e autoconfiança. E é muitas vezes devido muitas vezes é esta superproteção, e eu entendo que muitas vezes ela exista, não é? É esta proteção que nós geramos estas inseguranças nos nossos filhos, porque nós temos a protegê-los tanto, às vezes não protegemos das tais outras coisas que entram pela casa adentro, não é? Mas tendemos a protegê-los tanto, que de alguma forma somos nós próprios que fazemos duvidar das suas próprias capacidades. Não é? Aqui aplicar em crianças com DOP ou autismo. Aqui esta expressão de DOP, distúrbio de oposição, ok, distúrbio de oposição, ainda não é muito comum nós falarmos disso. Autismo, sem dúvida, sem dúvida. Sobretudo aqui a mistura, eu diria o steady, ou seja, a mistura do descontrole, mas dependendo da criança, ela própria também vai identificar, em particular do autismo, não é? O autismo nós falamos no espectro, poderão aqui haver diferentes questões. Para o DOP eu diria o steady, mas um calmer também poderá ajudar, um tinker, ver também aqui o que é que poderá funcionar ou não. Sem dúvida que depois a suplementação poderá ser aqui um apoio extra, eu não posso esquecer aqui, seja a questão dos probióticos, seja a questão da suplementação com os ômega 3, e peço desculpa por estar a falar de outras coisas, mas poderia ser necessária que nas crianças com esta situação. No autismo é ligeiramente diferente, porque é assim, no autismo ao ser um espectro,
Nós não falamos de curar ou tratar o autismo, não é? Nós falamos de sintomas, de questões que existem, que pode ser dificuldades na interação, podem ser questões ao nível da fala, de regulação das emoções, pode haver diferentes questões, e então, conforme o que a criança possa ter, nós podemos ver que óleos é que a podem mais ou menos ajudar. Mas, em particular, o autismo, porque tem uma sensibilidade maior aos estímulos, ainda mais importante é a tal regra que eu há bocado dizia de envolver a criança na escolha do óleo. Qual é que é o óleo essencial? Ela cheirar os 7 rolões e dizer daqueles qual é que ela prefere. E efetivamente ela vai escolher aquele que a vai ajudar de alguma forma a tranquilizar e a acalmar. Em especial com crianças autistas, ainda mais importante é esta responsabilidade de ser ela a escolher esse mesmo rolão. Okay? Aqui no distúrbio de oposição, talvez dissesse assim, por mim, o tal do descontrole seria mais o steady, mas mais uma vez, havendo essa relação construída de confiança e a criança tendo a capacidade e a idade já para falar das suas emoções e daquilo que está a sentir, poderá ser a própria criança a escolher qual é que é a mistura que efetivamente ela poderá estar a precisar. Né? E então percebermos como é que ela que óleo é que ela iria escolher. Mais do que ser eu a dizer, perguntar à criança qual é que ela prefere, seja pelo aroma, porque se sente mais confortável, seja depois da explicação, ela também entender qual é que lhe poderá fazer mais sentido. Ok? Aqui depois a importância de estabelecer limites, eu utilizo muito esta expressão, esta frase de um professor meu, que era o professor Eduardo Sá, e que numa aula dizia-nos o seguinte: se vocês quiserem ver, ele dizia aos filhos, não é? Mas na altura não tínhamos filhos, mas se vocês quiserem ver crianças profundamente infelizes, deem-lhe tudo aquilo que elas pedem. Uma criança a quem eu dou tudo aquilo que ela pede, efetivamente vai ser uma criança profundamente infeliz. E daí a importância dos nãos, das frustrações, dos vazios, não é? Precisamente para as preparar também a reconhecer esses mesmos limites, porque muitas vezes o não, o limite, é sentido como pela criança, ainda que não admitam, mas sentido como preocupação e interesse. Ok? Da mesma forma, limites a mais são tão perigosos como falta de limites, não é? Mas efetivamente temos aqui a importância de haver os nãos, precisamente para ela se sentir confiante. Eu dou muitos exemplos daquilo que fui aprendendo, porque, como eu digo, eu gosto de aprender, para depois também poder partilhar, porque não é nada meu nem inventado por mim, mas uma professora do meu filho mais velho utilizou uma vez esta expressão numa reunião, que dizia que os limites é um bocadinho como aquelas batelas nos passadiços, estão a ver aqueles passadiços grandes que nós temos, às vezes grandes pontos para atravessar, e nós é graças àqueles apoios, àquela batela que nós temos à nossa esquerda e à nossa direita que nos permitimos avançar. Então, os limites dos pais são precisamente isso. É necessário colocar limites à criança para ela ter a coragem dela, de repente, conseguir atravessar a ponte que é a vida, não é? E então, os limites são precisamente para isso. Pronto, e ensiná-los a reconhecer as emoções, a falar dos seus sentimentos, e muito importante aqui na utilização da aromaterapia é a importância de ajudá-los a criar rotinas diárias, rotinas de bem-estar e de cuidar da nossa saúde, ok? Nós muitas vezes o que gera ansiedade nas crianças é muitas vezes a falta de controle sobre as situações. Eu dou muitas vezes este exemplo, nós quando recebemos um diagnóstico de uma doença, muitas vezes sentimos um bocadinho perdidos, sentimos muitas vezes ansiosos, mas a partir do momento que um médico nos diz é isto que você tem, está tudo sob controle, vamos fazer isto e isto e isto, a nossa ansiedade desce. E efetivamente o que nos gera ansiedade é não termos controle sobre uma determinada situação. Então a importância das crianças sentirem que têm as suas rotinas mais estruturadas, têm aqui um bocadinho mais controle daquilo que vai acontecer, do que se vai passar, e daí a importância da comunicação também familiar é fundamental. E depois muito esta ideia de mostrar o valor de cuidar da saúde, sobretudo nós sermos um exemplo. E passa também por nós adultos, sermos também nós o utilizador dos óleos, não é? Vocês só saírem daqui e pensarem, vou comprar um kit para o meu filho para ele começar a tomar conta da sua saúde. Também vos desafio a vocês adultos a saberem também de que forma é que vocês se podem ajudar a vocês próprios, para antes de mais nós sermos um exemplo na forma como tratamos de nós, da nossa alimentação, do nosso corpo, das nossas emoções, porque muitas vezes eles vão atrás de nós, precisamente da forma como nós tratamos de nós. É a única forma de ensinar é precisamente através do exemplo. Okay? Deixo-vos também aqui ainda algumas sugestões, como eu estava a dizer, para difusor, não é? Da forma também como os óleos podem ser utilizados no difusor, seja então para concentração, seja para fazer os trabalhos de casa, para trazer boa disposição.
para medos, para dormir melhor, dizer que o tema do sono é uma coisa muito subjetiva, daí eu recomendar o Roll-On Calmer, que é um roll-on mais completo, tem aqui uma série de plantas que vão de alguma forma ajudar a regular o sono, mas não invalida, como eu estava a dizer, a utilização também do difusor. Também podemos, por exemplo, ter estas pulseiras em tecido, em que eu aplico precisamente seja os óleos essenciais, seja os roll-ons, porque vão ajudar a ter durante mais tempo aquele aroma ao longo do dia. Okay? Sempre não esquecer que a regra principal é envolver as crianças em todo o processo de escolha e utilização dos óleos. Aqui o objetivo não é, epá, aprendi agora ali uma ferramenta num workshop, vou besuntar os meus filhos todos para ver se eles acalmam e se deixam de ter medos e se deixam de ter receios e passam a ter boas notas. Não é assim que funciona. Não é esse o objetivo daquilo que tenho aqui para transmitir. É sobretudo de ser esta ferramenta para serem eles a dizer-vos a vocês que querem utilizar os óleos, que hoje utilizaram este óleo, que hoje escolheram aquele óleo e porquê. E esta comunicação familiar, de fato, é o segredo para que alguma coisa passe a melhorar no tal equilíbrio emocional das nossas crianças. Okay? Para quem queira também saber, para terem ideia aqui ao nível dos preços, como eu vos disse, eu apresentei roll-on 1 a 1 quanto é que ele ficava, não é? Mas efetivamente é sempre mais compensador adquirirem no formato kit. Quer por todo este folclore, se podemos assim dizer, que visualmente é muito mais apelativo, traz estes flashcards que ainda têm lá as imagenzinhas a dizer cada cor para que é que serve, tem as tais estampazinhas coloridas, também uma a uma, a dizer com a tal formato que acho que se vê muito bem depois aí na imagem, se é para as emoções, o tal coração, se é para o cérebro, da concentração, se é para o corpo. Tem aqui o preço, quer para pessoas que nunca utilizaram óleos, que não, nós dizemos membros da Doterra, são pessoas que tenham conta ativa na Doterra, são as pessoas que nós dizemos que são membros, que têm aqui o preço 140,75, ok? Para pessoas que não sejam ainda membros, ou seja, que não tenham conta ainda na Doterra, será 153,5 €. Dizer-vos o quê? Que eu tenho ainda uma oferta extra, e daí eu ter falado também de difusores ou da utilização dos óleos de forma espontânea, ou assim mesmo neste frasquinho de óleo. Há uma oferta exclusiva, eu estou a participar num desafio europeu, já estamos há 3 meses aqui nesse mesmo desafio, que é conseguir o máximo de inscrições em cada mês. Este é o último mês que estamos a participar nesse desafio. E nesse desafio, qual é que é a minha responsabilidade? É dar aulas sobre temas diferentes, falar de aromoterapia de forma espontânea, voluntária, não é? Ao maior número de pessoas a quem eu possa chegar, daí agradecer também muito a vossa presença. E a parte boa que eu tenho é que todas as pessoas que no seguimento de uma aula minha que se venham a inscrever ou que venham a querer experimentar os óleos essenciais, têm um miminho extra, que é precisamente receber um óleo extra, um óleo de laranja, um frasco grande, que isto tem 250 gotas, um frasco de Wild Orange, laranja selvagem, que serve para quê? A laranja é o óleo do sorriso, o óleo da alegria, da boa disposição, é o tal óleo que eu disse que ajudava muito a comportamentos de oposição. Crianças, por exemplo, com pouco apetite, é muito interessante pôr o difusor 30 minutos antes das refeições e colocar ali o difusor 30 minutos precisamente para abrir o apetite. Na hora dos trabalhos de casa, tal laranja vai ajudar. Também é um óleo que faz parte da mistura Brave, da mistura da coragem, é um óleo que ajuda muito a lidar com medos. Por isso, no sono, para além do tal calmer que eu disse, para ajudar a acalmar, poderá ajudar também eu diluir aqui um bocadinho de laranja ou colocar no difusor, para quem tiver difusor, usar a laranja para os medos, ansiedade de separação. Muitas vezes a criança não está a conseguir dormir tão bem, ou porque tem vários acordares e tem aquela questão de estar sozinha, a ansiedade de separação. Por isso aqui o que vai ajudar são aqui óleos da coragem, daí termos aqui a laranja, que é uma oferta exclusiva, só aqui no seguimento desta aula, ou de outra que eu possa dar ainda esta semana ou para a próxima, mas tem de ser no seguimento de uma aula dada por mim, e só durante este mês que temos então aqui a oferta do laranja selvagem, que vem de forma então totalmente gratuita. Quando eu digo aqui esta questão de sermos novos membros, eu antes de mais gosto de dizer que isto aqui, vocês só têm, não têm nada de obrigatório, não é nada de, ai, como é, o que é que tenho de dizer? Não, é só darem o vosso nome, e-mail, aqueles dados básicos, precisamente para poderem passar a ter uma conta vossa na Doterra. Com que objetivo? O objetivo é que vocês não têm nenhuma obrigação de compra, mas se efetivamente vocês quiserem comprar mais algum produto para além deste tipo de inscrição, ou seja, mais tarde adquirir um difusor, os tais ômegas que eu falei há pouco, os diferentes óleos, também para nós adultos, não é? Para outras pessoas que vocês possam
aí ter em casa com outras questões de saúde, porque eu só falei aqui de uma amostrazinha do que é isto do mundo da aromaterapia. Tudo aquilo que vocês queiram comprar, vocês passam a ter uma área pessoal de compras em que compram com 25% de desconto. Não querendo comprar, amigos na mesma, não é por aí, fica lá a conta, fica lá esquecida, amigos na mesma, não é por aí. Mas efetivamente têm essa possibilidade então de poderem passar a comprar óleos de uma forma mais barata. Também se fizerem encomenda, existem óleos grátis todos os meses para quem faz encomenda, há promoções, há muita coisa boa. Mas sobretudo, e isto para mim é o mais importante, vocês ao tornarem-se membros da Doterra, ou seja, ao passarem a ter esta mesma conta, ao inscrever-se com a nossa equipa, vocês têm sobretudo apoio. Apoio em quê? Muitas vezes nós chegamos este saquinho, não é? Este kitzinho e depois ficamos, então, mas e agora vou utilizar como? E agora o laranja era mesmo para quê? E então eu costumo dizer que é fundamental ter apoio para precisamente utilizar os óleos essenciais. Como, com que frequência? Olha, ouvi dizer que também dá para questões respiratórias, onde é que eu posso aplicar? Posso aplicar no peito, posso aplicar na coluna, não é? E daí então a importância de termos este apoio individualizado para a vossa família, para vocês, para as vossas questões. E eu costumo dizer que isto é melhor que a saúde 24. E que vocês, nós funcionamos geralmente em grupos de WhatsApp, e à mínima questão que vocês tenham, nós, vejam aqui às 10h01 e às 10h08 já há uma resposta, por exemplo, para uma dor de garganta, o que é que eu posso utilizar? Mas e se eu estiver a amamentar, posso utilizar este ou aquele? Vocês são demais, ajudam-me imenso. Há aqui uma interajuda, sempre uma sugestão. Eu, por exemplo, ainda agora aqui tenho, na última aula que estávamos a falar de farmácia natural, trouxe, não sei se vocês conhecem isto, mas é para fazer lavagem nasal. Isto para vos dizer que nestes grupos fala-se muito mais do que só de óleos. É sobretudo um grupo de apoio, de interajuda. E muitas vezes é isto que falta-nos a nós pais, é este sentido de comunidade. É um bocadinho não se perder aquilo que os nossos pais, que as nossas avós já utilizavam na forma como tratavam de nós. E é um bocadinho respeitar essa mesma confiança como pais. E ao termos essa confiança na forma como tratamos da saúde dos nossos filhos, sem dúvida que ao nível emocional isso vai se traduzir numa maior tranquilidade também no dia a dia. Queria ainda deixar só aqui este testemunho e vou aqui só tentar fechar aqui as janelas para ler isto. E então diz o seguinte: Olá Ana, adorei a sua aula, isto tenho aqui uma parte tapada, mas diz assim: tinha falado consigo há algumas semanas sobre o meu filho relativamente às dificuldades de aprendizagem e alguma falta de concentração. Já temos melhorias, pronto, aqui também era Ana para Ana. Comprei o Kit Kids e estou maravilhado, pois os aromas são muito bons e é maravilhoso perceber que ajudam bastante nas questões das emoções. Já estava para perguntar, e então, em poucos dias de utilização do Thinker, veio muito contente para casa, pois a professora disse que já estava a ler melhor. Foi muito importante para ele sentir que está a ser capaz e que a professora também disse que está melhor. Lindo, e o mais importante é ele também se sentir mais seguro e confiante em escolher e usar os olhos, sempre esta questão que eu tento promover da autonomia. Vejo que também está mais confiante, isso é fundamental. Ele é um querido e fez uma sugestão. Conforme ele for crescendo, ainda vai correr melhor. Oh mãe, se os óleos me fazem sentir bem, eu acho que tu devias usar também. Podíamos usar os dois. E depois ele responde, tão lindo. Depois ela diz aqui, fiquei sem palavras, como pode imaginar, é como ter a percepção que ele próprio melhorou e que eu também posso sentir o mesmo que ele está a sentir. E isso é maravilhoso. Estamos os dois a usar e realmente é uma sensação de bem-estar muito agradável. Foi sem dúvida uma bela sugestão. Alguma coisa que precisem é só dizer obrigado, agradeço muito o apoio, simpatia, continuação, pronto, aquelas partes eu só dizer obrigado, obrigado, mas que sem dúvida que não é o mais importante. Mas isto para vos dizer que isto de facto é um mundo de informação, mas é um mundo incrível também de ajuda. E eu repito muitas vezes esta palavra que é resgatar alguma segurança, resgatar tranquilidade, resgatar comunicação, partilha, interação entre pais e filhos, sobretudo segurança, voltar a confiar naquilo que a natureza tem para tratarmos de nós e dos nossos. Uma frase que quando eu fiz a formação do método Chantal, que é precisamente massagem infantil, nos dizia na nossa formação e que eu ainda hoje guardo, dizia o seguinte: nutrir uma criança sim, mas não só com leite. É preciso pegar-lhe ao colo, é preciso acariciá-la, embalá-la e massajá-la. É necessário conversar com a sua pele, falar com as suas costas que têm sede e fome, como a sua barriga. E por isso utilizar óleos essenciais não é pegar num rolão e aplicar, assim, a correr nas costas e dizer adormece rápido que eu preciso ir trabalhar. Okay? É muito disto de acolher as emoções, de acariciar aquela criança, de falar sobre a utilização dos óleos. É esta partilha que vai fazer a diferença na utilização dos óleos.
Os olhos são só uma ferramentazinha daquilo que vos pode ajudar a construir de alguma maneira. E daí eu deixar aqui a sugestão, se ainda não conheceram, se ainda não experimentaram, também falar com a pessoa que vos convidou, nem que seja para abrir cada frasquinho destes, para cheirar. Eu dou-vos a certeza absoluta que dos roll-ons infantis eles vão adorá-los todos. São maravilhosos. Eu lembro-me quando foi lançado este kit na Europa, eu estava no lançamento com uma menina que não sei se está aí ou não, a Catarina Manteigas, nos conhecemos nesse mesmo evento, já para aí há 5 anos, e os roll-ons passaram pela sala e cada roll-on que passava, nós, é tão bom. Estava o outro, ai, tão, isto cheira tão bem. E cada rolar que passava nós ficávamos mais maravilhados. E daí que às vezes o desafio é mesmo esse, é porque é que eles vão escolher este e não aquele? E tudo isso tem um significado. Ok? Da mesma forma, geralmente as crianças não têm nenhum rejeito, é curioso, mas nós adultos às vezes temos um cheiro que nós rejeitamos. E também isso tem significado. É porque geralmente é uma área da vida que nós ainda não estamos preparados para gerir ou para atuar. Curioso que as crianças geralmente gostam de todos, mas há um que gostam mais e geralmente é esse que elas vão escolher para utilizar naquele dia. Ok? Por isso, só vos agradecer também a vossa presença, terem estado aqui até este bocadinho, que nem sei muito bem as horas, mas vamos cá ver se eu me estiquei muito, mais ou menos. Mas agradecer a vossa presença, vou só aqui dar por finalizada aqui só a gravação. Deixa-me só aqui ver. Ok.